E a gente vai iniciar a nossa reunião, antes de passar para a nossa música, com uma frase assim de Emmanuel: quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus, porque acima de todas as tempestades, de todas as quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Esse é um trecho de Emmanuel, do livro Confia e Segue. Bom, assim a gente vai refletindo, a gente vai pedir Ricardo, né, já se preparou uma música para a gente, cantarmos juntos, refletirmos nesta letra, onde fala do nosso irmão maior, o irmão mais velho. Alguém sabe dizer quem é? Jesus. Então vamos lá. Fechar os nossos olhos e dizer assim: Mestre Jesus, amigo e irmão maior, aqui estamos, em nome do Pai Criador que é Deus, em teu nome, Senhor Jesus, para darmos início às nossas reflexões, às nossas indagações, dúvidas, aflições, para que sejam sanadas através da palavra do estudo, em que o nosso irmão, que preparou com muito carinho e atenção, possa ser abraçado por equipe espiritual funcionários da luz, que possa ser inspirado e que durante toda a palestra possamos nós sermos pacificados e envolvidos pelo plano maior. Envolva, Senhor Jesus, aqueles irmãos que aqui não puderam estar por qualquer motivo,
e aqueles irmãos que se encontram em nossos pensamentos nestes instantes. Obrigada mais uma vez, Senhor Jesus, por esta oportunidade maravilhosa e bendita de estarmos juntos em Teu nome, para estudarmos, compreendermos e, acima de tudo, sentir o Teu amor em nossos corações. Fica conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Boa noite, sejamos todos bem-vindos. Meus irmãos, de paz e alegria em nossos corações, nós trazemos um abraço fraterno da nossa casa, o Centro Espiritualista de Caridade Santa Cruz do Céu, agradecendo desde já o Clemil pelo convite aí fraterno, a oportunidade de estudo de trabalho, e é muito bom estar aqui junto com os irmãos, inclusive vieram queridas companheiras até de outra casa aqui do nosso seu, muito bom essa confraternização. E conforme a nossa irmã amiga Carla disse, hoje o nosso estudo ele está baseado no Livro dos Espíritos, essa obra básica da doutrina espírita, na sua quarta parte das Esperanças e Consolações, especificamente no capítulo 1 das Feras e Gozos Terrestres, e dentro desse capítulo, as questões 937 a 938A, que fala sobre decepções, ingratidão, afeições destruídas, nada a ver com o dia a dia de ninguém, A gente só vai estudar porque precisa estudar, só para constar, Tem certeza que não tem nada a ver com a nossa realidade, Só que não. Bom, logo na primeira pergunta, 937, Allan Kardec faz a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Para o homem de coração, as decepções oriundas, quer dizer, vindas, originadas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade, não são também uma fonte de amarguras? Não leva a gente a amargura, esse tipo de situação, esses problemas que se tem às vezes de gratidão, com certos tipos de amizade? E os espíritos superiores vão responder ao nosso querido codificador, esclarecendo a todos nós ao mesmo tempo. São, eles concordam, Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis, serão muito mais infelizes do que vós. E aí já começa, os espíritos já começam dando um alerta para nós, de que nós não deveríamos ficar tão preocupados com isso, porque é preferível que nós venhamos a sofrer uma ingratidão ou uma infidelidade do que cometermos essa ingratidão, essa infidelidade, porque a cada um segundo suas obras. No Evangelho, cada um responde pelas suas atitudes. Então, dentro dessa lógica, isso vale para várias outras situações da nossa vida. É preferível que nós sejamos as vítimas, entre aspas, do que os algozes, os carrascos, os causadores, os provocadores do mal, seja ele qualquer. É preferível ser vítima desse mesmo mal. Porque aquele que provoca o mal, seja da forma que for, ele vai ter a sua responsabilidade perante aquele, ele vai responder pelas suas atitudes. Então já começa aí dando um alerta para nós, mas os espíritos superiores continuam a resposta. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como seu próprio o foi. Então, os espíritos nos mostram que a ingratidão ela está diretamente ligada à questão do egoísmo, porque muitas vezes a pessoa que é ingrata é alguém extremamente egoísta, individualista, que só pensa em si, nas suas necessidades, nos seus interesses pessoais, sem levar em consideração as necessidades alheias, os interesses alheios,
os sentimentos e emoções dos outros. A gente vai até falar um pouco mais especificamente sobre isso. Só que muitas vezes a pessoa ingrata, ela não se dá conta de que na sua própria vida, na sua própria caminhada, na sua própria jornada, ela também poderá se deparar com a ingratidão. Ela também poderá, num dado momento, sofrer a ingratidão dos outros. E aí, como se diz, conforme vai sentir na própria pele aquela situação. Mas aí cabe para nós essa reflexão: será que nós estamos sendo ingratos com alguém em alguma situação? É para a gente refletir e mudar de atitude enquanto temos oportunidade, sem precisarmos esperar de repente sofrer uma ingratidão para a gente poder se auto-perceber, e de repente refletir, pensar: puxa vida, mas essa atitude ingrata, puxa, me doeu tanto, estou sofrendo, mas pensando bem, poxa, eu fiz bem parecido com o Beltrano. Então a gente não precisa esperar esse tipo de situação. E precisamos lembrar, o Espiritismo nos mostra isso com muita clareza, a questão da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Todas as nossas ações, elas vão ter uma consequência, positiva ou negativa, dependendo do tipo de atitude, mais cedo ou mais tarde. Não é à toa que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, logo no início do capítulo, nós vamos encontrar 3 itens que são muito importantes. Justiça das aflições, por quê? Que ele sofre. As causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Compreendendo que muitas das nossas aflições, resultado das nossas atitudes, consequência. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente colhe aquilo que planta. Seja nessa atual existência mesmo, seja em futuras encarnações. Então, isso também serve de alerta. Mas, prosseguindo aqui na resposta, os Espíritos ainda dizem: lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Então é interessante esse trecho, essa parte, porque às vezes a gente se sente a própria vítima, A gente muitas vezes tem esse hábito, de se vitimizar pelas coisas, por tudo. E aí se coloca nesse papel de vítima, se faz de coitado, e não para pensar, ou não lembra, que nós ainda estamos espíritos, criaturas imperfeitas, tendo muito que caminhar ainda, que evoluir, num mundo de provas e expiações. Então, estamos sujeitos a determinadas situações, e que há espíritos muito mais nobres do que nós, que a gente toma conhecimento ao longo da história da humanidade, com uma evolução espiritual muito maior e que nem por isso deixaram de sofrer também ingratidão. E aí nós nos lembramos do nosso amado codificador Allan Kardec, quando a gente estuda a biografia de Kardec, da sua vida, inclusive e principalmente depois já como codificador, organizador do Espiritismo, nós vemos o quanto ele sofreu de ingratidão de pessoas que eram muito próximas e que se diziam seus amigos e que o apunhalaram pelas costas, inventando coisas terríveis a seu respeito, procurando difamá-lo, fora as perseguições e outras coisas, mas a gente está falando mais especificamente de pessoas que eram próximas. Mas nem por isso ele desanimou da tarefa, desistiu, mas perseverou, deixou para nós esse exemplo. E esse Kardec, já um espírito, com uma evolução com certeza muito maior que a nossa, passou por isso. Por que nós nos achamos
dignos de estarmos isentos desse tipo de situação. Então, os Espíritos aqui também nos colocam para pensar e refletir. Só que aí eles vão além, né? Eles também trazem um exemplo. Melhor, inclusive, do que eu dei de Kardec. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco, ou seja, trapaceiro e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Aí os Espíritos ficaram pesados, né, com a gente, porque eu peguei eu falei de Allan Kardec, né? Mas aí eles trazem um exemplo maior, aquele, né, a gente encontra lá na questão 625 do livro dos Espíritos, que é o guia modelo de toda a humanidade. O Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. O Espírito mais puro de que nós temos notícia, o Espírito crístico, quer dizer, uma perfeição num grau que a gente não tem nem como mensurar. A gente tem uma vaga ideia, uma vaga noção. O nosso irmão Haroldo Dutra Dias nos ajuda a entender essa condição de Espírito crístico de Jesus, mas ainda assim está muito além, né, da nossa compreensão, tudo o que envolve isso. Mas a gente consegue perceber que é muita coisa. E isso não isentou de passar por esse tipo de situação. De também passar por situações de ingratidão. Então, se Jesus passou por tudo isso, quem somos nós para querer não passar? Então, fica aí o recadinho da espiritualidade, né, para todos nós. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. Então, os Espíritos deixam claro que é importante fazer o bem sem esperar recompensa de qualquer tipo, de qualquer natureza. Porque às vezes a gente entende, a gente limita a compreensão disso daqui, achando que não esperar recompensa é não aceitar dinheiro, não aceitar um presente material, né? Isso, qualquer recompensa. Que às vezes a gente fica esperando nem seja um obrigado. Quando obrigado não vem, puxa, fulano aí, nem para me agradecer, fiz tudo, né? Fiz o que pude, me esforcei tanto. Nem um obrigado. Isso é esperar a recompensa. Se não partiu naturalmente do outro, a cada um você não só. É problema de cada um. É problema do outro. Mas isso não deveria nos abater ou nos abalar, ou fazer com que nos arrependamos de ter feito bem. Porque aí nós estamos mostrando que esse bem ainda não é espontâneo, natural, não é um bem meio que por interesse. Ainda que seja interesse muito simples. Obrigado. Então nós precisamos nos trabalhar nesse sentido, de procurar fazer o bem desinteressadamente, fazer o bem pelo simples prazer, pela alegria de fazer o bem, a alegria que isso nos proporciona. Como é bom, como é maravilhoso podermos ser úteis ao nosso próximo. Como é bom quando alguém está lá numa necessidade, seja de que tipo for, não importa, material, moral, espiritual, social, enfim. E a gente consegue estender a mão e ajudar. Que coisa maravilhosa! Então precisamos começar a nos alimentar desse tipo de sentimento. E isso ser o suficiente. Até porque, como está lá no próprio Evangelho, quando a gente fica esperando a recompensa aqui na Terra, não temos nada que esperar depois da recompensa celeste, ou seja, de uma situação melhor na própria vida futura, na própria vida espiritual. A gente já recebeu a recompensa aqui, então temos que nos dar por satisfeitos, com muito cuidado com isso. E os Espíritos ainda fecham, né, essa questão dizendo: a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem.
ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então os Espíritos terminam mostrando que a ingratidão, ela serve como um teste para a nossa perseverança no bem. Kardec passou no teste dele de ingratidão. Ele prosseguiu fielmente na tarefa, na sua missão de codificar e organizar o Espiritismo. Seguiu adiante. Jesus, então, nem se fala. Cumpriu maravilhosamente a sua missão, apesar de diante de tudo o que passou. E nós? Como é que nos comportamos perante a ingratidão alheia? Será que é um obstáculo? Não ajudo mais. Não ajudo nunca mais. Será que essa é a proposta? É para nós pararmos para refletir. É claro, meus irmãos, que nós não estamos dizendo que é fácil sofrer ingratidão. Não é isso. Não estamos aqui dizendo que é fácil, mas é um desafio. E é uma situação que serve para crescermos, moral, espiritualmente. Crescimento nosso, para o nosso aprendizado, se soubermos bem aproveitar. E os Espíritos estão aqui nos estimulando a isso. Então, que nós realmente aproveitemos, né, as oportunidades que nos surjam, lembrando que ao ingrato é, como diria Maria Teresa de Calcutá, entre ele e Deus. Não temos nada com isso, ele e Deus. Prestar conta lá perante Deus, a justiça divina. Façamos a nossa parte para que tenhamos a consciência tranquila. Prosseguindo, na questão seguinte, a 938, Kardec pergunta: as decepções oriundas, quer dizer, vindas, né, da ingratidão, não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Como será que não motiva a pessoa se fechar, né, para a sensibilidade, para o sentimento, para esse, né, desejo de fazer o bem, enfim? E aí os Espíritos respondem, esclarecendo Kardec a todos nós: fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa que é ingrata, ela vai por si, como todos nós, mais cedo ou mais tarde, caímos em si diante dos nossos erros. Damos aquele estalo, aquele clique, né? A consciência ali despertando, nos mostrando: puxa vida, errei, vacilei, me enganei, me equivoquei. Mas aí, como já dissemos, é uma questão de cada um, é um momento de cada um dentro da sua trajetória evolutiva. Nós não temos que nos preocuparmos com isso, porque, como os Espíritos mostram, né, o homem de coração, né, o homem, o ser humano de bem, a pessoa que realmente faz aquilo de coração, de boa vontade, por desejo sincero de ajudar, vai passar por cima disso. Isso vai ser algo muito pequeno diante dessa grandeza de coração sentido. E se nós ainda não temos essa grandeza toda, cabe a nós um trabalho, esforço de adquirir. É para isso que nós estamos aqui encarnados. Nós não estamos aqui na Terra a passeio. A Terra é um grande parque de diversões, um playground. A gente está aqui de vida inteira. Questão 132 do Livro dos Espíritos é clara em relação a isso. E um dos grandes objetivos da encarnação é progredirmos. É o progresso para um dia alcançarmos a perfeição. E um segundo objetivo, que às vezes a gente não atenta lá para a resposta dessa mesma questão, 132, é
cumprirmos a nossa parte na obra da criação, ou seja, colaborarmos com Deus na sua obra. E quando eu faço bem, quando eu ajudo o próximo, eu estou sendo um colaborador, um cooperador de Deus. Olha só, cara. Então, eu estou cumprindo o objetivo de estar aqui encarnado. Então, a coisa é muito mais séria do que nós pensamos e imaginamos. Que nós realmente possamos descobrir esse prazer, essa alegria de fazer o bem pelo bem. Isso daí é realmente um processo. E na questão 938A, Kardec insiste no assunto. Coisa de professor, educador, pedagogo, enfim. Mas isso não impede que lhe o cérebro, quer dizer, fira o coração. Desculpa, uma afirmação. Mas isso não impede que se lhe o cérebro, quer dizer, fira o coração. Por isso a pessoa não vai sentir, não vai sofrer. Ora, daí não poderá mais ser a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível, fosse mais duro, coraçasse o coração, colocasse uma defesa ali, aquele coração de pedra, para não sofrer mais, um mecanismo de proteção, de autodefesa, talvez. O Kardec está perguntando em relação a isso. E aí vem os espíritos, mais uma vez, nos esclarecer. Pode, livre-arbítrio. Mas, como já dizia Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso ser tudo, nem tudo eu ligo. E aí os espíritos completam a resposta. Pode se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Porque aí vai se colocar um escudo lá e vai se voltar só para si. Quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais sofrer com ingratidão dos outros. Por mais que eu faça, que ajude, sou fiel às minhas amizades, às minhas relações, estou sempre tomando minha lado. Chega, não aguento mais isso. Acabou. Não quero saber de mais nenhum. Agora vou preocupar comigo, cuidar de mim. Felicidade do egoísta. É um pensamento, claro, que a gente precisa ter o autocuidado. A gente precisa, claro, se cuidar. Mas isso não anula o cuidado, a preocupação com o outro. E essa felicidade do egoísta que os espíritos se referem, certamente não é uma felicidade verdadeira, legítima. É aquela felicidade com F maiúsculo. Certamente não é a felicidade que nós vamos conquistar quando alcançarmos a perfeição, que é a nossa meta final enquanto espíritos imortais que somos. Não é essa. Então não é essa que nós temos que perseguir. E aí os espíritos continuam. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Então, olha os espíritos aí nos consolando. A gente não tem que se lamentar por uma amizade que não é uma amizade verdadeira, que se mostrou uma amizade falsa. Porque teremos a oportunidade de encontrarmos e conquistarmos, sim, novas e verdadeiras amizades. Olha que maravilha! Então, às vezes, em vez de lamentar, devemos agradecer a Deus. Porque muitas vezes Ele nos poupa, através de determinadas situações difíceis, de sofrimentos ainda maiores, decepções ainda maiores, dificuldades ainda maiores, mas a gente só vê aquele momentozinho ali. E não enxerga que, às vezes, através daquela situação difícil, evitamos o que podemos chamar de um mal maior, uma situação pior. Então é para refletirmos. E os espíritos ainda continuam, fecham essa resposta dizendo: lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de vos colocarmos acima deles.
É a oportunidade de mostrarmos se somos realmente superiores às pessoas que agem assim ou não. Porque às vezes nós queremos pretensamente nos colocar como superiores, né? Mas acabamos tendo atitudes que acabam nos nivelando ao outro do que ele tem de pior. Então, cadê essa superioridade? É essa que eu me nivelo, como se diz popularmente, por baixo. Mostrar superioridade é ter uma atitude superior, mais elevada, mais digna, mais nobre. É a isso que os Espíritos estão nos invitando. Essa é a proposta do próprio Evangelho de Jesus, né? De uma atitude realmente cristã. Né? Vamos lembrar da questão de, como Jesus ensinou, que se alguém lhe bater numa face, ofereça outra. Não é literal, não é vai, bate, que eu gosto. Não é isso. Não é isso. Mas retribuirmos o mal com o bem. É fácil? Sei? Claro que não. Mas esse é o nosso desafio enquanto cristãos, enquanto modernos discípulos seguidores de Jesus. E ainda tem uma nota, um comentário de Kardec, essa questão, em que ele diz o seguinte, fechando isso daí. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos, quer dizer, alegrias, prazeres que lhe são concedidos na terra, é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Maravilhoso, né? Encontrar com pessoas com quem nós temos afinidade, pensamentos parecidos, gostos, hábitos parecidos, enfim, é uma sensação de bem-estar de estar junto com essas pessoas. Dá-lhe ela, assim, as primícias, quer dizer, o começo, o início da felicidade que aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade, ou seja, bondade. Desse gozo, desse prazer, dessa alegria, está excluído o egoísta. Então, olha que interessante que Kardec ele termina esse trecho aí, esse assunto, mostrando que a possibilidade de estar junto com os nossos afetos, aqueles com quem nós temos um carinho, um amor, um afeto e afinidade, que são coisas diferentes. Às vezes eu posso ter afeto com alguém mesmo sem ter afinidade, ou o contrário, posso ter afinidade e não ter muito afeto, enfim. Mas tanto o lado do afeto quanto da afinidade, esse prazer, essa alegria desse encontro é como se fosse um gostinho do que nos aguarda quando estivermos mais evoluídos, quando estivermos caminhando cada vez mais para a perfeição. Então, isso deve servir como um estímulo para que possamos progredir cada vez mais e mais rápido para chegarmos a essa condição tanto quanto antes, porque aí o que é só um gostinho, nós vamos poder sentir, vivenciar, experimentar no todo, que é aquela felicidade plena, verdadeira, felicidade com F maiúsculo. Não é essa felicidade que às vezes se vende por aí fora, que é propaganda enganosa, que às vezes a gente cai direitinho no golpe, A gente às vezes compra essa felicidade, direito depois, quando vê que foi uma armadilha, era uma felicidade falsa. Bom, prosseguindo no nosso estudo, na nossa reflexão, nós achamos por bem contextualizar esse assunto, trazendo bastante para a atualidade e até para percebermos a própria atualidade da própria codificação, o quanto os temas e assuntos tratados aqui são atuais. E aí nós queremos complementar trazendo um conceito bastante atual, cada vez mais falado, principalmente na psicologia, e que tem tudo a ver com o que a gente
viu aqui agora no Livro dos Espíritos, que é a questão da responsabilidade afetiva. Tá? E aí, essa responsabilidade afetiva, como eu falei com você, está sendo cada vez mais usada na psicologia e em algumas outras ciências, né, humanas, sociais, ela é um conceito que está relacionado ao cuidado e à atenção que nós devemos ter nas nossas relações interpessoais, especialmente nas relações afetivas, tá? Vamos ver que não só. Seria uma postura consciente da nossa parte de reconhecer a importância das emoções e do bem-estar emocional das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, nada mais é do que preocupar-se com o outro. E que tem tudo a ver com o que a gente viu no Livro dos Espíritos, tudo a ver com a proposta da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, essa responsabilidade afetiva, ela significa se responsabilizar pelo sentimento e pelas expectativas que se cria nos outros, independente dessa relação ela ser amorosa ou não. Porque às vezes a gente acaba levando só para o lado da relação amorosa, não só relacionamento de um modo geral. E pensando num sentido mais amplo, né, implicaria em não expor o outro a situações desagradáveis ou constrangedoras. Será que a gente se preocupa com isso? Será que nós temos essa responsabilidade afetiva? É para a gente parar para refletir, porque pelo que a gente percebe, ela é primordial, é fundamental em qualquer relação, né? Seja familiar, de trabalho, de amizade, afetiva, amorosa, enfim, de um modo amplo, com a vizinhança, na casa espírita, enfim, de um modo geral. E é interessante que a responsabilidade afetiva, ela ajuda na construção da saúde mental. Olha só que bacana, que importante, que interessante, né? Porque quando nós assumimos essa responsabilidade afetiva, nós estamos construindo um ambiente emocionalmente saudável ao nosso redor. E aí é vantajoso para nós, para quem está ao nosso redor, para quem nós estamos nos relacionando, né? E isso tem muito a ver com a questão do respeito, né? Nós reconhecemos e respeitamos os limites do outro da mesma forma que desejamos que o outro perceba e reconheça os nossos limites. Então, olha a reciprocidade aí importante nesse sentido. E também a percepção, a sensibilidade de perceber as necessidades emocionais do outro, assim como a gente quer que quem se relaciona conosco perceba as nossas. Todos nós temos as nossas necessidades afetivas, emocionais, enfim. E que precisa ser valorizado. Todos queremos, desejamos que as nossas emoções sejam valorizadas, reconhecidas, né, e acolhidas. Então nós precisamos dizer isso com ele. Sejamos nós a tomar a iniciativa em relação a isso, né? E é importante nós questionarmos, né, o quanto, pararmos para pensar, refletir o quanto o nosso comportamento ele acaba influenciando no emocional do outro. Nossos gestos, nossas atitudes, às vezes influenciam de uma maneira que a gente não tem noção, positiva ou negativamente. Quando é positivamente, maravilhoso, parabéns, não diríamos assim. Mas quando é negativamente, olha a nossa responsabilidade. Porque, como falamos anteriormente, a cada um segundo as nossas ações, nós vamos responder pelas nossas atitudes. Então precisamos estar realmente atentos a isso, né? E em qualquer relacionamento, né, um dos maiores inimigos dessa responsabilidade afetiva é o excesso de individualismo. Olha o problema do egoísmo que nós vimos lá no Livro dos Espíritos, voltando aqui à tona, como tem tudo a ver, né? Porque não, meus irmãos, que a gente deve deixar de ser uma pessoa única ou ter a nossa individualidade por causa do relacionamento. Não é isso. Não é se anular, mas muitas vezes
para a harmonia, né, e um relacionamento saudável, harmônico, é necessário sim que os envolvidos naquela relação possam ceder, ainda que parcialmente, renunciar em alguns momentos, mas é claro que isso não significa se anular totalmente, porque aí pode provocar, né, enfim, outros prejuízos. Às vezes a gente tenta resolver de uma parte que piora de outra. Não é essa a proposta da responsabilidade afetiva. E como exercer a responsabilidade afetiva? Nós, pesquisando sobre isso, nós encontramos algumas dicas práticas que podem ser importantes para nós. Primeiro, alinhar as expectativas, ou seja, parar para pensar. O que eu espero dessa relação? O que o outro espera dessa relação? Será que está batendo ou não? Eu espero X, o outro espera Y. De repente vai ter problema. Novamente, estamos falando de relação no sentido amplo, não só amorosa, como qualquer tipo de relação. Ser transparente sobre os sentimentos, deixar claro o que se sente, o que se está sentindo, Ser verdadeiro, honesto. Ter comprometimento e empatia. Comprometimento com acordos e combinados, já tem aquele ditado lá que o combinado não sai caro, combinou, cumprir, colocar-se no lugar do outro, dando tratamento ao outro que gostaria de receber. Isso daí, regra áurea de ouro do Evangelho. Então, tem uma base, um fundamento aí cristão, Assim como, por outro lado, não fazer ao outro o que não gostaria que lhe fizesse. O oposto também vale. O respeito pelo próximo. E caso não se consiga fazer isso ainda, às vezes a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, então senta para conversar com o outro, perguntar, como é que o outro está se sentindo, qual é a expectativa, enfim, para tentar entender um pouco melhor o outro. Outra coisa, praticar o autoconhecimento, porque quando a gente faz esse autoconhecimento, e isso é uma das propostas enormes da doutrina espírita, está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, tem a recomendação de Santo Agostinho, daquela reflexão, aquele balanço diário, como é que foi o nosso dia, nossas atitudes, enfim. Através disso, nós vamos refletir e analisar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E isso é importante em qualquer tipo de relacionamento, porque o relacionamento vai evoluir. Aprender a se expressar com clareza, ou seja, se comunicar de maneira direta, franca. Só que ser franco, direto, não significa ser grosseiro, estúpido. São coisas diferentes. Cuidado com isso. E ficar de olho nas suas próprias expectativas. É o entender se as nossas expectativas são realistas. Porque às vezes a gente coloca uma expectativa lá, a gente espera do outro algo que nem a gente consegue. Uma atitude que a gente não consegue ter. Esquece que a gente ainda está muito de provas e expiações, que ainda estamos aí criaturas imperfeitas. E aí vem muitas vezes a decepção de que falou lá o Livro dos Espíritos. Nós precisamos lembrar que nós normalmente nos decepcionamos com alguém, porque primeiro nós o tornamos excepcional. A gente colocou num nível, num patamar, e aí depois, quando a gente descobre que não era tudo aquilo que a gente imaginava a pessoa, aí a gente se decepciona. Mas a gente às vezes idealiza uma coisa que não existe. Isso acontece muito nas relações amorosas, mas não só. Em outros tipos de relacionamento também, inclusive na amizade, muitas vezes. Às vezes a gente cria uma expectativa muito grande para o outro, que o outro não está em condição de corresponder àquilo. E aí a gente se magoa, se entristece, se decepciona. Só para a gente perceber, mais uma vez, que o Espiritismo ele traz essa questão da responsabilidade afetiva, embora não necessariamente usando esse termo, esse nome, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, no capítulo 17, tem 7 que fala sobre o dever, nós destacamos um trecho que fala:
Kardec falou, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade, quer dizer, da honradez, da dignidade interior, o adverte e sustenta. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. O dever principia sempre para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejai e ninguém transpõe com relação a vós. Foi exatamente a proposta que a gente trouxe, apresentou da responsabilidade afetiva. O respeito ao outro, entender o limite do outro, assim como a gente quer o nosso respeitado também, enfim. Lá no Evangelho, 1864. Só não usava o termo, mas a ideia, a doutrina espírita já trazia. E para nós encerrarmos realmente, deixando isso mais claro ainda, como o Espiritismo já traz a ideia da responsabilidade afetiva, nós queremos encerrar com a colocação do Espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo 37, Matéria Afetiva, em que nós vamos trazer alguns trechos e que dispensa comentários. É a mensagem final que nós vamos deixar. Sempre é forçoso muito cuidado no trato dos problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Muita paz. Nós agradecemos aí nosso irmão, amigo Alexandre, que Deus te abençoe, equipe espiritual possa te abraçar cada vez mais, você continuar nessa tarefa bendita, sem dar susto dos amigos, né? Graças a Deus está aqui, bem, estudando, e passando para a gente, né? E fica aí, como ele falou, né? Dever de casa, nós tiramos bola ali com a Natália, né? A gente tem, para a gente ir para casa agora, tirar mais dúvidas sobre esse ponto, e ele colocou muito bem, que eu fiquei assim, Kardec é sempre atual, a codificação é sempre atual. Lá em 1800, ele acabou de falar, né? Então tem o site Kardecpedia. Você chega antes de dormir, dá uma olhadinha nessas perguntas, são 2 perguntinhas, apenas 2 perguntinhas, para você dormir, refletir e ainda muito mais para você parecer e fazer a nossa prece. Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus, amigos espirituais, Deus, Pai de todos, possamos hoje sair daqui mais fortes, mais resistentes, mais resilientes para tudo que tem no mundo, possamos levar a palavra de Deus, possamos entender de uma vez por todas que somos filhos e que estamos aqui para crescer e evoluir. Abençoe e guarde todos nós,
os amigos espirituais desencarnados, que eles possam ter o seu acalento e vieram buscar, que nós possamos partir para os nossos lares, levando paz, alegria, o amor.